Eu tava vendo essa semana sobre aqueles canais dos homens realistas, eu acho que antes chamavam de a filosofia da real. E anos atrás eu lembro que eu até segui, dei uns like numa comunidade dessas no Facebook. Só que eu parei a época que eu notei que eles eram todo um monte de tradicon, né? Era um bando de tradicionalista, era um monte de conservador com aquelas palavras, né? Honra, religião, família e tudo mais. E na época, acho que fazem muitos anos, eu acho que eu nem conhecia MGTOW nem nada disso. Eu ainda estava naquela fase MRM, né, Movimento de Direitos dos Homens, busca por igualdade e tudo mais. E daí essa semana foi muito engraçado porque eles estavam falando sobre MGTOW em uns três ou quatro, os realistas, só que não tinha nenhum MGTOW junto. Basicamente foi só ad hominem atrás de ad hominem, só ataque, ataque, ataque. E eu me toquei de uma coisa bem engraçada, porque assim, ó, a comunidade MGTOW na América do Norte e na Europa, eles têm que lidar com os MRM, com os PUAs, com os Tradcons e com as feministas. E na verdade, assim, as feministas e os Tradcons continuam atacando eles. MGTOW e MRM hoje em dia estão de boas, estão com um bom relacionamento. O último grupo que também se aproximou de MGTOW e hoje em dia está tendo bastante interação são os PUAs. E o engraçado é que aqui no Brasil, basicamente, a gente não tem esses quatro grupos, né? Movimento de Direitos dos Homens aqui no Brasil, eu acho que nem existe, sabe? É um negócio bem pífio, durou pouco, muito pouco mesmo, não recebeu nenhuma atenção. Então aqui no Brasil, basicamente, a gente tem o que? A gente tem as feministas, a gente tem os tradicons, né, os tradicionalistas, religiosos, conservadores, e daí a gente tem os realistas da filosofia da real, que eles são basicamente uma mistura de tradicon, sem tanto religião, mas mais aquela parte de tradição, família tradicional e tudo mais, com PUA, Pick-up Artists, né? Que é engraçado porque é o mesmo caminho que assim os PUAs da Europa e dos Estados Unidos seguiram, que eles passaram os últimos 10, 15 anos da vida deles só indo em balada, colecionando mulher, uma mulher atrás de outra, e daí basicamente eles chegaram aos seus 35, 40 anos e agora eles querem uma mulher tradicionalista, agora eles querem casar e ter filho. O maior exemplo disso é o Rush V, né? O cara do site Return of Kings. E daí no caso é engraçado porque eles parecem aquelas mulheres que elas passam até os 35 anos hoje em dia, né? Ou entre 35 e 40, tendo um monte de relacionamento sem compromisso, sem ser sério, circulando no carrossel de pica, indo de balada atrás de balada, e daí de repente, quando elas chegam aos 35, elas magicamente querem que surja um cara que vai se relacionar com ela e vai querer casar e ter filho, quando ela já está envelhecendo e já está perdendo fertilidade, entendeu? Então é algo meio parecido com o que acontece com um cara PUA, que eu acho que é exatamente o que é a comunidade realista. É uns caras que passaram os últimos 10, 15 anos, provavelmente eles eram mais jovens, né? Pegando um monte de mulher aleatória, tendo esse estilo de vida que, ok, tu se diverte, mas tu não tá investindo ou criando nada, entendeu? Chega uma hora que talvez a libido do cara caia, ele viu que ele meio que desperdiçou o tempo dele. Então, assim, eles passaram os últimos 10, 15 anos pegando mulher aleatória, indo pra zona e tudo mais. E daí agora que eles estão mais velhos, eles decidem, não, agora eu sou um cara honrado, agora eu quero tradição, eu quero família e tudo mais. É o mesmo nível do que as mulheres fazem, entendeu? Tanto as mulheres quanto eles, assim, eles passaram a juventude deles contribuindo para uma cultura que é mais promíscua, para uma cultura que não tem relacionamento com compromisso de verdade, com estabilidade. E daí quando eles estão lá no final, as mulheres estão começando a ficar velhas e desesperadas, os caras estão começando a ficar velhos e entediados, porque eles viram que não construíram nada. Aí eles querem mudar toda a regra do jogo, sendo que eles passaram os últimos anos contribuindo para a situação que o negócio está hoje em dia, entendeu? Então é ridículo e é engraçado porque realmente eu vejo que talvez pelo fato da filosofia da real, os realistas interagirem mais na internet, porque na mídia tu tem as feministas e na grande mídia tu tem os religiosos, os conservadores, e tanto as feministas quanto os conservadores eles não dão a mínima para MGTOW, entendeu?
E os realistas eles estão querendo atacar e querendo cutucar com vara curta e tudo mais, porque basicamente a gente está meio que disputando e não disputando o mesmo espaço, entendeu? E é como se eles estivessem lutando por seguidores, entendeu? Enquanto o MGTOW não está muito interessado em pegar seguidores, está mais interessado em interagir com quem está chegando à mesma conclusão e ajudar uns aos outros. Os realistas eles meio que querem converter os caras e eles começam a falar de coisa de teoria da conspiração, sabe, umas coisas ridículas de globalistas e George Soros e falando que é o marxismo cultural que corrompeu as mulheres, tipo quando eles também estavam se corrompendo antes, tá ligado? Eu não tô querendo dar uma de moralista, mas é que é muito engraçado, eu não imaginava que tinha isso no Brasil. Os caras são realmente, eles são mistura de tradicionalista religioso, que magicamente viram tradicionalista religioso depois de velho, com PUA, que tem que ficar estufando o peito todo o tempo e falando eu sou alfa, eu sou mais alfa do que tu, eu sou pegador, é... Ai, cara, é... é realmente ridículo. Só que assim, o comportamento deles vai ser o mesmo do... Eu até acho melhor que realmente não tenha interação entre MGTOW e os realistas, porque o comportamento deles é igual ao dos tradicionalistas, é igual ao dos conservadores, entendeu? É aquela coisa assim, a gente agora está querendo trazer de volta aquela época antiga da família tradicional, da mulher honrada, até virgem, sei lá mais o que, só que eles querem que todo mundo siga com o mesmo plano, entendeu? Então eles acham que pelo fato do MGTOW não estar interessado em casar, não estar interessado em ter filho, não está seguindo o mesmo plano do que eles, basicamente é como se a gente estivesse interferindo ou prejudicando o plano deles. Então, é isso, eu vou pesquisar um pouco mais a respeito, vou ver um pouco mais deles, só que é simplesmente ataque atrás de ataque, e eu acho que quem tem influência em inglês deve ter acompanhado o debate que foi do Third Flinging Monkey com o Redman Group, do Rolo Tomassi. E se acontecer qualquer interação entre os realistas e os MGTOWs aqui no Brasil, vai ser a mesma coisa, entendeu? Eles vão querer estar em grupo, eles vão estar querer estar em maioria no debate, sabe? Ter o benefício dos números. Só que assim, quem estiver assistindo e quem estiver postando na seção de comentários vai ver que a filosofia MGTOW faz muito mais sentido do que a filosofia realista. Basicamente a diferença entre o MGTOW e o realista é que assim, os dois lados eles pegaram a informação da Red Pill, tá entendendo? Assimilaram o conhecimento da Red Pill e tudo mais. Só que a diferença é que nem um vídeo do DDJ falou no último hangout dele, é que o MGTOW ele começou a colocar em prática o que ele assimilou na Red Pill. O realista ele não colocou em prática nada, tá entendendo? O realista ele sabe como é que funciona a natureza feminina, ele sabe como é que funciona o relacionamento, a interação entre homens e mulheres, ele sabe como é que são as leis. Só que eles soltam o mesmo discurso dos tradicionalistas norte-americanos, que tu tem que produzir mais, tu tem que se arriscar, tu sabe que as leis de casamento e de paternidade são uma porcaria, mas tu tem que se arriscar mesmo assim. Tu sabe que tem mulher que é interesseira, que é pistoleira, mas ainda assim tu tem que continuar lá colecionando buceta, entendeu? E é aquela coisa, a gente viu nas últimas décadas. O que um cara precisa ter e fazer para manter uma mulher, uma esposa, uma família, hoje em dia é muito maior que a geração dos nossos pais teve que fazer. É maior que a geração dos nossos avós precisou fazer, entendeu? Por causa da entrada da mulher no mercado de trabalho e tudo mais. Então, hoje em dia, para o cara ser aquele super alfa que vai casar e a mulher não vai abandonar, não vai trair, vai ter vários filhos e vai poder mandar e desmandar dentro de casa, o cara tem que praticamente ser milionário, entendeu? Que isso é uma fatia muito pequena da população masculina. Ou o cara tem que não ver problema nenhum em trabalhar 60, 70, talvez até 80 horas por semana. E convenhamos, quem é que quer isso? Então, em suma, essa é a diferença, entendeu? Eles vão querer falar que eles que começaram a Red Pill no Brasil, eles que começaram a filosofia, que MGTOW tá só entrando depois, isso é irrelevante, foda-se, não faz diferença. A questão principal é a seguinte: tu assimilou a Red Pill e tu tá colocando em prática aquilo que tu assimilou, tu tá alterando o teu estilo de vida, tu tá adaptando ele de acordo, ou tu tá só estufando o peito e querendo pagar de alfa na internet?